Do mundo clássico ao Islã. Entre Grécia e Egito, sobre a ilha de Creta, floresce uma civilização que alcança seu esplendor ao redor do ano 1600 a.C., bastante afastada em suas manifestações sobre a solenidade e hierático de boa parte da arte egípcia. A influência desta cultura alcança o sul da Grécia, no Peloponeso, surgindo em Micenas, os antecedentes mais claros do que chegaria a ser, uns séculos mais tarde, o mais importante florescimento de arte e cultura da história humana. As invasões de povos guerreiros desde o norte da Grécia acabariam com o estilo alegre e refinado herdado de Creta, caindo a escultura numa rigidez de formas superior, inclusive, ao da arte egípcia. Neste período arcaico da arte grega, se constroem templos de madeira que prefiguram um modelo que chegaria a vencer em pedra, baseado sempre em qualquer uma de suas variantes, em uma simples planta retangular, com colunas em todos ou somente alguns dos seus lados, sustentando um telhado de duas águas de suave inclinação. O milagre da arte grega, uma vez que se produz seu grande despertar do século V a.C., é conseguir conceder a um esquema tão simples as qualidades necessárias para convertê-lo em um verdadeiro cume arquitetônico, empregando múltiplos aperfeiçoamentos em cada um dos seus elementos construtivos, que procuram harmonizar uma geometria clara com uma contida expressividade. Vamos tomar, por exemplo, as colunas. Quando pensamos nelas, as imaginamos cilíndricas e verticais. Isso é, de fato, o que um arquiteto moderno faria possivelmente com elas, em nome da simplicidade e do funcionalismo. Mas o resultado teria sido, quem sabe, algo tosco ou monótono para o refinado espírito dos gregos. Se pararmos para observar as colunas em templos como o Pártenon, que foi levantado na Acrópole de Atenas, no momento de máximo esplendor da arte grega, percebemos que não são cilíndricas e que se engancham levemente para o centro, diminuindo seu diâmetro à medida que se eleva. A sensação que produz é que o peso é suportado sem esforços, porque a pedra se faz sensível e adquire uma quantidade orgânica apenas perceptível, mas suficiente para dignificar e fazer interessante a uma estrutura tão simples como a deste templo, inclusive em seu estado atual de ruínas. Todo o Pártenon aparece repleto de variados truques visuais para corrigir os efeitos de perspectiva e, em definitivo, as consequências não desejadas de aplicar a geometria sem contar com o observador humano. Hoje em dia, com o arquitrave meio em ruínas e sem os maravilhosos relevos de Fídias em suas frentes, a ornamentação praticamente desaparecida e a rica policromia que cobria a superfície visível do mármore definitivamente ausente, ainda sua nobre estrutura nos fala, inclusive, com maior clareza, de uma arte concebida a uma escala do homem e pegando ao homem como medidas de todas as coisas. O Pártenon pertence à chamada Ordem Dórica, que deriva diretamente dos templos de madeira do período arcaico, o que é apreciado, por exemplo, na célebre alternância entre tríglifos e métopas sobre a viga que sustenta as colunas chamada arquitrave. Nas arcaicas construções em madeira, os grifos eram os extremos das vigas transversais apoiadas no arquitrave, que eram marcados por 3 linhas verticais.
Os espaços ocos, que ficavam entre os tríglifos, se preenchiam com placas decoradas chamadas métopas. Apesar de sua origem arcaica, a ordem dórica encarna como nenhuma outra a severa contenção e o equilíbrio do ideal clássico. As outras ordens são a jônica e a coríntia, diferenciado da dórica por uma proporção mais esbelta da coluna, os capitéis mais ornamentais com volutas no jônico, folhas de acanto na coríntia e um friso corrido sem alternâncias de tríglifos e métopas. Truques comparáveis como os empregados em arquitetura para dar impressão de força e leveza a um simples alinhamento de colunas, sustentando uma cobertura, são também empregados pelos escultores para eliminar a rigidez dos modelos pré-clássicos. Por exemplo, o peso dos corpos nas estátuas, que vai do período clássico em diante, não descansam nunca nas duas pernas por igual, porque uma das duas recebe mais peso e permanece reta, enquanto a outra, menos carregada, pode se flexionar ligeiramente. Essa diferença de peso entre as duas pernas repercute mais em cima em todas as linhas do corpo, como as que definem a cintura e os ombros que oscilam desde a vertical em sentidos opostos e, sobretudo, no eixo de simetria geral, que deixa de ser reto, com o resultado que todo o corpo, sem perder a simetria básica, parece percorrido por um sereno impulso que adocica e alivia a geometria de suas articulações. A estátua se desfaz também de sua brusca frontalidade e começa a conquistar o espaço ao seu redor, inclusive contemplada abaixo os ângulos mais diversos, sem perder seu interesse. Em toda a escultura clássica dos séculos V e VI a.C., as formas estão ordenadas segundo padrões simples, que atualizam, sobretudo em seus relevos, a lição egípcia sobre a distribuição de forma mais clara possível. Sem embargo, o escultor grego aproveita a liberdade e a autonomia que são completamente novas na arte, o que lhe permite pular todas as convenções anteriores na representação do corpo humano, em troca de sua fidelidade exclusiva a um ideal platônico de beleza física, inclusive no retrato. O domínio da anatomia e o esforço observado diretamente do natural se resume na fase clássica a um ideal de clareza na exposição do tema e a um cânon de beleza física baseado na perfeita proporção entre todas as partes do corpo, tomando como unidade de medida a cabeça. Os arquitetos desenham os templos também segundo uma relação matemática entre as diferentes partes construtivas que toma como módulo o diâmetro do fuste da coluna. Mas o segredo da arte grega, sua verdadeira conquista, não é o cânon ou a proporção de si mesmos, senão a forma sempre sensível de aplicá-los sobre o duro mármore ou o bronze para conseguir fazer destas matérias vivas. As pregas da roupagem das estátuas são boas provas disso, convertendo aos escultores gregos em verdadeiros virtuosos em seguir as formas dos corpos através de um turbilhão de pregas que parece querer se contradizer sem conseguir a compacta carnalidade que esconde. Em estátuas como a Vitória de Samotrácia, pertencente ao chamado período helenístico, as pregas são algo mais que uma demonstração de perícia do escultor e se convertem no veículo principal da evolução artística, transfigurando a figura alada em uma pura demonstração de majestade. Nesta fase helenística, os artistas parecem ter entrado em uma dura competição por assombrar o espectador com efeitos cada vez mais ousados, já seja pela originalidade dos temas, como na Escola de Alexandria, especializada em alegorias, temas de gênero e de costumes, já seja pelo tom enfático e grandiloquente, como na Escola de Pérgamo, afastada dos temas heróicos, ou bem pela expressão mais barroca do patetismo, como na Escola de Rodas, de onde provém, além da própria Vitória de Samotrácia, o grupo do Touro Farnésio, ou ainda o mais célebre de Laoconte.
Se confiarmos nos cronistas gregos que escrevem as primeiras biografias de artistas, a perfeição que alcança a arte da pintura foi inclusive maior ao da escultura. Mas, infelizmente, nunca o poderemos julgar, pois praticamente toda a pintura grega se perdeu para sempre. Nosso conhecimento dela é somente indireto, através do elegante desenho em cerâmicas, preto sobre vermelho e vermelho sobre preto, ou em pinturas e mosaicos que achamos em território romano, como Pompeia, cidade de férias de segunda ordem, que reflete palidamente a maestria e refinamento que alcançou possivelmente a pintura na Grécia. Quando no século VIII a.C., pequenas tribos de pastores fundam o primeiro assentamento em Roma, sobre colinas próximas ao rio Tiber, nada poderia prever que esse seria o começo de um dos maiores impérios conhecidos, cuja direta influência nos alcança ainda hoje plenamente. Duas culturas vizinhas da Península Itálica, a etrusca ao norte e a grega ao sul, através das colônias chamadas Magna Grécia, condicionam o desenvolvimento deste núcleo primitivo até dar origens às suas próprias formas artísticas, no século III a.C. Desde então, a evolução da arte romana vem marcada pelas suas diferentes etapas políticas, principalmente a República, o Império e o Baixo Império, se prolongando por várias centúrias até iniciar sua decadência no século III depois de Cristo. A cultura etrusca contribui à cultura romana o domínio do arco e da abóbada, a sua avançada técnica de fundição em bronze. De sua enigmática civilização, admiramos sobretudo as estátuas deitadas de casais sobre suas tumbas, as representações de animais em bronze, como a famosa loba do Capitólio, e algumas magras figurinhas de concessão assombrosamente moderna. Mas a influência pelo sul de Roma das formas clássicas da arte grega, então no auge, é mais decisiva que a etrusca, e ainda será mais depois que os romanos entrem em contato direto com a Grécia, e além disso, a conquiste, coisa que acontece a partir do século II a.C. Quando compararmos com as originais, as obras romanas inspiradas em modelos gregos, pode nos parecer que o povo que a realizou não é como o grego, um povo de artistas, e nem o sentido da beleza é tão aguçado. O templo romano, por exemplo, não costuma alcançar a perfeita harmonia, que tanto admiramos nos melhores exemplos gregos, apesar de sua preferência pela ordem mais refinada. Coríntia, que foi pouco utilizada na Grécia, ou pela ordem composta, invenção romana que consiste em emendar volutas às folhas de acanto do capitel coríntio. Outra variante sobre o modelo original, introduzida pelos romanos, são na realidade heranças etruscas, como o pódio, uma plataforma alta em que são erguidos os templos, o fustiliso de ordem chamado toscana, ou a escalonada única em uma das fachadas. Sem embargo, o simples esquema arquitetônico do templo grego não é facilmente melhorável, pois as modificações romanas comprometem às vezes seriamente seu difícil equilíbrio entre direções verticais, marcado sobretudo pelo fuste fino das colunas.
As oblíquas sinalizadas pelas coberturas e das águas do entablamento e as direções horizontais que nos modelos originais vinham dadas principalmente pela escalonada e o arquitrave. O templo romano ganha em interesse justamente quando se afasta da referência grega, concluindo então num dos edifícios mais admirados da antiguidade e o único que chegou quase intacto aos nossos dias, o Parthenon de Roma. Ordenado no século II depois de Cristo por Adriano, o mais intelectual dos imperadores romanos, para honrar a todos os deuses, é o seu interior o que realmente nos cativa, pela sua harmonia perfeita, como acontece com frequência na arquitetura romana, que está feita para ser experimentada antes, desde dentro que desde fora. Uma perfeita semisfera de mais de 43 metros de diâmetro se levanta sobre a enorme sala cilíndrica, até uma altura exatamente igual à do seu diâmetro, coroada sobre uma altura singular de 9 metros de diâmetro, pela qual entra uma luz abundante que destaca a magnificência dos revestimentos de solo e paredes em mármore, pórfido e granito. As dimensões desta sobrevia cúpula, que não seria superada até o século XIX, somente foram possíveis graças a um resistente formigão à base de cal, areia vulcânica e materiais de preenchimento como pedra-pomes, telhas quebradas e outros diferentes em cada parte da estrutura em função de seu peso. Outras construções baseadas em suporte de formigão costumam se recobrir, quando o orçamento permite, com materiais mais nobres e decoração de pilastras, falsas colunas baseadas nas 3 ordens gregas, que perdem toda a função de sustento. Mas esta capa com frequência superficial de classicismo grego não nos impede admirar as proporções majestosas das edificações, suas avançadas técnicas construtivas e, sobretudo, a perfeita adequação ao seu propósito, que está na origem de sua inegável beleza. De fato, todas as funções e serviços de uma sociedade complexa encontram sua expressão arquitetônica na variada tipologia de edificações civis, monumentos, projetos urbanísticos e obras de engenharia que decola o gênio romano, porque em seu monumento de Madures, o mundo por ele criado representa uma ordem quase concluída, perfeitamente regulada em seus aspectos principais, que descansa sobre um sentimento parecido ao de hoje, de ter concluído uma longa obra civilizadora. O cidadão romano, especialmente se mora em Roma, tem uma tendência ao ócio e boa parte de seu tempo se consagra à oferta diversa a espetáculos, lugares de reunião, ofícios religiosos, banheiros públicos, restaurantes, etc.
Acudirá às amplas basílicas de 3 naves, logo adotadas pelos cristãos para suas cerimônias religiosas, a realizar transações comerciais e obter justiça, às termas, a se submeter a banhos frios, mornos e quentes, em uma boa atmosfera que acolhe tantos outros serviços como ginásios, bibliotecas, exposições de ossadas. Poderá percorrer as diferentes províncias romanas por uma rede de ruas de traços perfeitos, que solucionam os problemas de desnível do solo mediante pontes de construção sólida, que muitas delas continuam até hoje em funcionamento. Em seus caminhos tropeçarão com colunas comemorativas e arcos do triunfo, cuja única função é lembrar a glória em que se funda este vasto império. Os arcos do triunfo, como tantas outras edificações, são pura invenção romana e chegam a se converter em um símbolo de sua civilização. Em seus melhores exemplos, desde 1 a 4 arcos, vemos que o equilíbrio clássico chega a se impor à grande eloquência de um poder que se encontra em plena fase de expansão e tem uma tendência a volumes excessivamente rotundos. Representações teatrais de dança e de música em teatros e odeons, até das mais remotas províncias. Os teatros não precisam mais de uma colina que os sustente, como no acidentado relevo grego, senão que são construídos sobre o solo plano, elevando a arquibancada suportada por pilares e atravessados por corredores abobadados e escadas. Também acudirá este cidadão à corrida de quadrigas, os chamados circos, de muito longa planta de mais de meio quilômetro, rodeada pelas grades e com um muro no meio, enfeitada por estátuas e obeliscos. Embora o espetáculo favorito seja pouco recomendável, tenha lugar em uma estrutura oval, diferente de todas as anteriores, que nascera da união de 2 teatros semicirculares, pelo que recebe o nome de anfiteatro.
Nele se assistirá a todo tipo de combates à morte, entre feras, homens e feras, ou entre gladiadores. Espetáculo rei, este último, da não compassível cultura romana. O principal anfiteatro é o Coliseu de Roma, mandado edificar pelo imperador Vespasiano no século I depois de Cristo, com capacidade para 50.000 espectadores. O Coliseu está concebido como uma verdadeira máquina de entretenimento, que pode se transformar à vontade num recinto coberto, por meio de um enorme toldo deslocado por companhias de marinheiros, receber um pequeno lago de 1,5 metros de profundidade, onde se representava batalhas navais, até aparecer e desaparecer feras, guerreiros e tramóia, quase de qualquer ponto da arena, ou ser despejado rapidamente de seu público inumerável, através de uma estratégica distribuição de corredores e escadas. Sua majestosa beleza procede de sua perfeita funcionalidade, mas também dos arcos que envolvem seu perímetro, aliviando visivelmente sua enorme moldura, a da variedade decorativa de suas falsas colunas com a combinação das 3 ordens gregas. Como em muitos outros edifícios clássicos e depois renascentistas, a ordem dórica se reserva para a primeira planta, a jônica para a segunda e a coríntia para a terceira, e no Coliseu também para a quarta, embora careça de arcos. Do mesmo modo que o gênio arquitetônico de Roma se manifesta nas obras mais práticas e funcionais que nos templos consagrados aos deuses, também em escultura é mais genuína sua contribuição, menos grega em total, quando se separa dos temas mitológicos e apresenta com sincero realismo gêneros mais reais, como o retrato e o relevo histórico. Sem embargo, é preciso levar em conta que muitos dos artistas e escultores, em particular que trabalham em Roma, são de origem grega e que muitos artistas romanos viajam à Grécia para aprender seu ofício. E que, de fato, a maior parte das estátuas que hoje atribuímos aos grandes mestres gregos são cópias romanas em mármore, dos originais em bronze, hoje completamente perdidas, realizadas para colecionadores romanos das classes mais altas. No retrato, o traço destacado é a completa fidelidade aos traços intocados do modelo, de modo que é fácil determinar a infinidade de gostos que chegaram intactos aos nossos dias através de suas roupas e penteados, especialmente nos retratos femininos, que reproduz fielmente a evolução da moda. Ao lado desses gostos patrióticos, realizados para particulares, tão plenos de verdades psicológicas, sobretudo durante a República, existe também grande número de estátuas de caráter público, já durante o Império, que suavizam seu realismo para transmitir uma imagem idealizada do imperador, que se multiplica até as mais remotas províncias. Encontramos estes retratos, de função meramente propagandista, em 3 tipos diferentes, que se correspondem com outros grandes aspectos da personalidade do imperador, com vestimenta patriótica, cônsul ou pretor, ou com indumentária militar, que evolui ao retrato equestre, ou em imagem chamada de apoteótica, que o representa seminu como uma divindade.
O relevo histórico é outro gênero romano que não encontramos na Grécia, onde preferiam iludir a realidade contemporânea a favor do mito, destacando os relevos das colunas trajanas e dos larafases e os de arcos de Tito. O imenso fuste da coluna de Trajano, de quase 30 metros de altura, está percorrido por um friso de relevos, em extenso helicoidal, a modo de crônica jornalística das façanhas do imperador na conquista de Barbárie. No último período do Império, o retrato perde sua naturalidade, fazendo-se cada vez mais hierático, ao mesmo tempo em que acentua com profundas inquisições os traços do rosto. Em pintura, os principais restos procedem de Pompeia, alguns magnificamente conservados como os frescos da chamada Via dos Mistérios, que descrevem rituais do tipo esotérico, associado ao culto grego ao Dionisos. Neles participam especialmente mulheres, algumas das quais podemos vê-las em transes, recortadas formosamente sobre um fundo de intenso vermelho. Se encontram todos os gêneros que merecem a atenção de um pintor, desde a paisagem ao bodegão, pintados às vezes com pinceladas de surpreendente frescura. Através de alguns desses frescos, intuímos o grau de maestria de artistas gregos como Ceuses, louvado pelas crônicas, mas cujas obras se perderam para sempre, e do qual a arte romana se faz eco uma vez mais. Sem embargo, boa parte das pinturas conservadas tem uma função exclusivamente decorativa, combinando motivos de ornamentação vegetal como os de tipo mitológico e arquitetônico. Restos mais abundantes repartidos por todo o Império nos ficaram do mosaico utilizado sobretudo para decorar o chão de edifícios públicos e casas da pátria. Apesar da infinidade de escolas e estilos, o tipo mais frequente está formado por pequenos cubos de pedra, mármore, chamados teselas, de 1 centímetro de lado, em branco e preto, ou a toda cor, segundo as modas, que se agrupam para formar desde solenes cenas mitológicas a representações de animais simplesmente decorativas, organizando as mesmas dentro de uma estrutura de caráter geométrico. Na morte de Maomé, no ano 632, tem início a expansão dos povos da Península Arábica, que em menos de 100 anos estende seu domínio desde a Espanha até a Índia, ocupando todo o norte da África, Egito, Síria, Mesopotâmia e Pérsia. A igual que o persa, o povo árabe carece de formas artísticas que possam prevalecer sobre as dos povos submetidos, abrindo a sua grande variedade estilística de seu vasto território, e especialmente as formas da arte bizantina, paleocristã, persa e helenístico. A unidade política deste fulgurante império foi, sem embargo, muito precária, e não sobrepassará a primeira dinastia chamada Omeia, que teve sua capital em Damasco. A partir de então, avançarão juntas a fragmentação do poder e das formas artísticas dos povos do Islã. Sem dúvida, o monumento mais importante da arte do Islã é a mesquita casa de oração para uma religião que carece de credo. De grande variedade de formas, as mesquitas costumam ter em comum um amplo quintal, com uma fonte para as abluções, que precedem uma grande sala de adoração mais larga possível, para que os que oram fiquem perto da quibla, ou parede orientada para a direção da Meca, e os restantes também possam se dirigir a ela. Sobre a quibla se encontra o mihrab, ou dito vazio a modo de uma pequena capela, que costuma estar precedido de um espaço reservado ao soberano chamado de mimbar. A um lado do quintal de acesso,
O minarete é a torre que se chama a oração 5 vezes ao dia, contribuindo sempre um contraponto vertical ao extenso perímetro da mesquita. Muitas mesquitas ou palácios muçulmanos têm em comum sua enorme riqueza decorativa, especialmente nos interiores e também a ausência de representações de seres vivos, devido à prescrição do Alcorão. A intrincada decoração que cobre os elementos arquitetônicos até ocultá-los às vezes combina motivos geométricos vegetais e incisiva escrita cúfica que reproduzem sentenças do Alcorão. De riqueza às vezes deslumbrante, o resultado final pode contrastar com a pobreza do gesso que lhe serve de suporte, embora também se utilizem outros materiais como o estuque, a cerâmica ou os azulejos policromados. Na Espanha, encontramos as formas mais inspiradas da arte muçulmana. A cidade palatina de Madinat al-Zahar reflete junto com a mesquita de Córdoba a esplendor que alcança a dinastia Omeia em seu refúgio, a Al-Andalus, ao sul da Península Ibérica. Apesar de sua efêmera vida com mais de 70 anos, a fama da extraordinária beleza de Madinat al-Zahar se estende pelo ocidente europeu antes de ser saqueada e incendiada no ano 1010. De seu retângulo de muralha sobre 3 terraços escalonados, hoje admiramos especialmente o Palácio do Califa, no terraço superior, e dentro dele o chamado Salão Rico de Abd-ar-Rahman III, cujos restos ainda nos evocam recepções oficiais de uma magnificência sem igual na Europa no final do primeiro milênio. E na Alhambra de Granada, monumentos que correspondem a funções e dinastias diferentes, mas que têm em comum uma magnificência decorativa conseguida por diferentes meios. Na Mesquita de Córdoba, a sala de orações é um bosque de graciosas colunas, de capitel coríntio, suportando uma dupla de arcos de função principalmente decorativa, com a característica alternância das cores, de pedras e tijolos em seus arcos. No Palácio da Alhambra, assistimos à fase barroca do estilo, com proporções decorativas de formas geométricas e abundância de macadabes, estalactites de gesso em forma de prisma truncado, cujo acúmulo em arcos, cúpulas e abóbadas produzem um efeito de assombrosa riqueza.
Sem embargo, longe de nos impressionar essas extensas decorações de superfícies, ficam totalmente compensados pela clareza das escrituras, concedendo aos espaços uma atmosfera ao saboroso hedonismo. Não é desprezível a influência que a arte muçulmana exerce em estilos como o romano europeu, principalmente através das edificações moçárabes, que enchem o caminho de Santiago ao norte da Espanha. E ainda será maior esta influência no estilo mudéjar, associados aos territórios espanhóis, liberados recentemente da dominação muçulmana, onde as técnicas e formas islâmicas se fundem primeiro com o estilo romano e depois com a do gótico, dando origem a construções híbridas, baseadas nos tijolos para os muros, gesso para a decoração e a madeira para as coberturas. O resultado desta fusão entre formas do Oriente e as do Ocidente é muito apreciado pelos príncipes cristãos da península, conseguindo superar em seus palácios a propulsão decorativa puramente islâmica.